Fala, Fogão! Botafogo e Internacional vão se enfrentar pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida a ser realizada no Beira-Rio às 19 horas desse sábado. Eu nem preciso dizer aqui o quão fundamental é para o Botafogo conseguir sair com uma vitória. Contra o São Paulo eu falei aqui que era importante pontuar. Contra o Internacional, considerando que a gente tomou aquela goleada lá no Morumbi, a gente não pode nem pensar em empatar. Até porque as rodadas vão passando, o Botafogo continua afundado na zona do rebaixamento, em penúltimo lugar. Agora o Goiás, inclusive, pode passar o Botafogo e a gente ficar com a lanterna da competição. Então a gente não pode mais pensar em outro resultado que não seja vitória. Em outros tempos, eu até diria que seria bem difícil a gente conseguir vencer o Internacional. Mas considerando que a equipe do Inter nesse Campeonato Brasileiro se divide em dois momentos, antes do Abel Braga e depois do Abel Braga, de repente, quem sabe, caso o Botafogo decida ter atitude e coragem para jogar essa partida, quem sabe a gente não pode pensar numa vitória. Vale destacar aqui que o time do Internacional, sob comando do Abel Braga, só tem 2 vitórias até aqui em 8 partidas. Sendo que nessas 2 vitórias ocorreram 2 eliminações, na Copa do Brasil para o América Mineiro, na Copa Libertadores para o Boca Juniors. Enfim, realmente o Inter não vive um grande momento, o Botafogo menos ainda, logicamente, mas quem sabe esse não pode ser o adversário aí para nos ajudar a começar uma reviravolta nesse Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo eu vou passar algumas informações bem bacanas para vocês, como pontos fortes e fracos da equipe internacional, prováveis escalações, dados, estatísticas, enfim, muita informação bacana. Mas tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Estamos quase chegando lá, então se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é justamente o momento das 2 equipes. Se você pegar apenas a posição na tabela do Campeonato Brasileiro, obviamente, o Internacional vive um momento muito melhor do que o do Botafogo. É 6º colocado, enquanto o Botafogo é 19º. Agora, se a gente fizer um retrato aqui das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Inter conquistou apenas 2 pontos, enquanto o Botafogo não conquistou nenhum. Ou seja, as 2 equipes chegam para essa partida bem pressionadas. Claro que o Botafogo muito mais pressionado, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, pior campanha como visitante, 13 rodadas das 24 disputadas até aqui, estando na zona do rebaixamento, 5 rodadas seguidas como penúltimo lugar, time sem alma, sem coragem, enfim, realmente o nosso cenário é horroroso. Não dá pra falar de outra maneira. Agora, pelo lado do Internacional, é recorrente na vida deles no Campeonato Brasileiro essa questão de começar muito bem o campeonato, ficar na liderança ali durante boas rodadas e depois começar a ter uma queda de desempenho muito forte. Que é o que aconteceu mais uma vez nesse ano de 2020. Antes do Abel Braga, com Eduardo Cudê, o time do Internacional estava muito bem. Mas depois do Abel Braga, considerando essas 8 partidas sob comando do treinador, a queda de desempenho é bem evidente. Eu não estou falando aqui só do Campeonato Brasileiro. Teve eliminação na Copa do Brasil, eliminação na Copa Libertadores, as 2 vitórias, inclusive, conforme eu disse, que o Abel Braga tem no comando do Internacional, nessa nova passagem do treinador, foram nas 2 eliminações nessas competições eliminatórias. São 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias nos 8 jogos em que o Abel Braga está comandando a equipe do Internacional. Só para você ter uma ideia, ao fim da 20ª rodada, o Internacional era líder do campeonato, com 36 pontos. E agora, começando a 25ª rodada, eles estão na 6ª colocação, correndo o risco de sair do G6. Então, realmente, o momento do Internacional, assim como o momento do Botafogo, é muito ruim. E as 2 equipes precisam muito da vitória. O Botafogo, então, nem se fala. A gente precisa desesperadamente dos 3 pontos. Afinal de contas, o Botafogo está a 5 pontos do Sport, primeira equipe fora do Z4. E a gente precisa começar a dar uma resposta. Já passou muito tempo dessa hora da resposta. Mas em algum momento o Botafogo tem que conseguir virar essa chave. Quem sabe contra uma equipe que também está pressionada, justamente porque os resultados não estão mais acontecendo, o Botafogo não consegue voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Essa é a esperança do torcedor botafoguense. Tudo bem que quando a gente fala em termos de escalação, o que o Barroca deve mandar a campo não é nada animador. Não digo nem só pelos jogadores, mas sim porque o discurso de mudança de atitude não deve ser visto nesse 11 inicial. Os jogadores que devem começar essa partida contra o Inter são os seguintes: Cavalieri, Kevin barrando Marcinho na lateral direita, a dupla de zaga tem Canu e Ellerson. Possivelmente o Ellerson ganha essa vaga, já que Foster, Benevenuto estão suspensos e o Souza está servindo a seleção brasileira sub-20.
Na lateral esquerda, o Vitor Luiz volta, depois daquela suspensão no clássico contra o Flamengo. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre e Honda, que tinha sido barrado contra o São Paulo, mas recuperou a posição de titular. Lá na frente a gente tem o Nazário pela direita, o Varley pela esquerda e o Pedro Raul no comando de ataque. Esses dois jogadores, Pedro Raul e Nazário, são os grandes alvos de críticas da torcida botafoguense nesse momento. Inclusive, são dois jogadores que a gente queria ver barrados também nessa partida contra o Internacional, com o Lecaros entrando na direita e o Matheus Babi comandando lá o ataque. Só que não deve ser isso que a gente vai ver começando essa partida contra o Inter. O que, sinceramente, é uma pena. Depois da catástrofe contra o São Paulo, onde a gente foi goleado por 4-0, sendo que poderia ter sido muito mais, 6, 7, 8, não fosse o Cavalieri e as duas bolas na trave que o São Paulo colocou, depois daquela partida, a gente queria uma mudança geral, que você realmente afastasse os jogadores que têm seus contratos se encerrando agora, em 31 de dezembro, o Nazário tá nesse bolo inclusive, e que você colocasse para jogar jogadores que de fato querem aproveitar a oportunidade. A oportunidade que é você estar jogando uma Série A e você conseguir mudar a situação do Botafogo, que é de total calamidade na competição. Então a gente queria realmente ver mudança, mas infelizmente esse deve ser o 11 inicial que vai começar essa partida contra o Inter lá no Beira-Rio. Já pelo lado do Inter, o 11 inicial deve ser o seguinte: Marcelo Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Wendel. No meio de campo, o Rodrigo Lindoso, o Rodrigo Dourado e o Edenilson. Pela esquerda, o Patrick. Pela direita, o Marcos Guilherme ou o Yuri Alberto. E lá no comando de ataque, o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, que inclusive é o grande destaque dessa equipe do Internacional nesse campeonato, com 15 gols marcados e 5 assistências. Ou seja, dos 35 gols marcados pelo Internacional até aqui, o Thiago Galhardo teve participação direta em 20. Só que nesse momento, vale destacar também, o Thiago Galhardo não vive uma boa fase. A última vez que ele balançou as redes foi em 3 de novembro contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro, a última vez que ele balançou as redes foi em 25 de outubro, contra o Flamengo naquele empate em 2-2 lá no Beira-Rio. Isso naturalmente pode contar pontos a favor do Botafogo, mas a gente naturalmente não pode descuidar do jogador. Vale lembrar aqui, por exemplo, contra o Bahia no Newton Santos, o Gilberto não balançava as redes há um tempão. Chegou lá naquela partida e fez o gol contra o Botafogo. E o Botafogo adora fazer isso, a gente sabe muito bem disso, né? O cara tá vivendo uma má fase, enfrenta o Botafogo, recupera essa boa fase. Que isso não aconteça nessa partida de hoje, porque sinceramente a gente não pode voltar a dar brecha pro Thiago Galhardo. Já que na partida do primeiro turno, vale lembrar, o Thiago Galhardo foi fundamental. Ele fez o gol em cruzamento do Moisés, quando abriu o placar em 1-0, e depois deu assistência pro segundo gol do Internacional. Uma bola que ele recuperou ali na nossa intermediária e fez a enfiada de bola pro jogador que estava passando para chegar na cara do Gatito, que era o goleiro naquela ocasião, e fazer o gol. Enfim, a gente não pode voltar a dar esse mole pro Thiago Galhardo. Que ele continue uma fase contra o Botafogo, essa é a grande realidade. Outros dois jogadores que vale destacar nessa equipe do Inter é o Patrick e o Moisés. Essa dupla pela esquerda aqui, contra o Boca Juniors, por exemplo, lá na Bombonera, fez grande partida. O Patrick foi o grande destaque. As principais jogadas do Internacional, nessa vitória que o Inter teve lá na Argentina, saíram dos pés do Patrick. Essa é a grande realidade. Então a gente precisa estar muito atento ao jogador. Da mesma maneira, precisamos ter muita atenção com as chegadas do Inter pelos corredores laterais. A ultrapassagem dos laterais é algo que acontece. Vale lembrar esse gol que o Inter fez no Newton Santos, o Moisés recebendo essa bola aqui pela esquerda, cruzando o Thiago Galhardo entre o Benevenuto e o Canu, conseguindo cabecear sozinho. Eles vira e mexe fazem esse tipo de jogada e o Botafogo já foi vítima disso. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Também não podemos cair no erro de deixar as triangulações rápidas que o Internacional busca fazer pelo corredor interno acontecer mais uma vez. Eles buscam fazer esse tipo de jogada, os jogadores fazem uma aproximação, tabela e movimentação rápida e saem na cara do goleiro. Então isso a gente não pode deixar acontecer. Essa marcação pelo corredor central e pelo corredor interno tem que ser muito bem feita. Pelos corredores laterais, nem preciso dizer, tem que dobrar a marcação. A gente vai jogar mais uma vez com um esquema que tem pontas, apesar da gente não ter esse tipo de jogador no elenco. O Varley e o Lecaros, se jogassem, ok, você poderia falar, tem 2 pontos ali com alguma velocidade. Agora, quando você tem o Nazário aberto pela direita, esse lado aqui vai ficar mais fragilizado. A gente já sabe disso, mas tem que ter a dobra de marcação. O Botafogo não pode conceder espaço para a equipe do Inter. Eles que foram caracterizados no primeiro turno, principalmente, por fazer uma marcação muito forte, não deixando a equipe adversária sair para jogar, e a gente então tem que ter alguma saída, alguma escapatória, que seja fazendo o lançamento para o Varley. A realidade dos fatos é essa, porque se ficar apostando em velocidade com o Nazário, a gente não vai a lugar nenhum, obviamente. Em relação a gols marcados, essa equipe do Internacional costuma marcar 54% dos seus gols até os 40 minutos do primeiro tempo. Eles realmente buscam fazer uma primeira etapa de muita intensidade e justamente por isso o Botafogo não pode dar brecha.
Se a gente deixar acontecer o que aconteceu, por exemplo, contra o São Paulo, onde a gente errou uma saída de bola ridiculamente, com o Marcinho perdendo aquela bola como se fosse uma pelada qualquer, se a gente deixar isso acontecer novamente, a gente já começa essa partida derrotado. Então a gente não pode dar mole. Esse time do Botafogo, quando tá tomando gol, ele perde completamente a confiança. Se a confiança hoje já tá abaixo de 0, você imagina com o Botafogo sofrendo gol logo no começo da partida. Logo no primeiro tempo, não precisa nem ser só no começo. No primeiro tempo, se a gente tomar um gol na primeira etapa, a chance do Botafogo simplesmente jogar a toalha, conforme aconteceu contra o São Paulo, e isso ficou muito evidente para todo torcedor, a chance é muito grande. Então a gente realmente tem que entrar muito concentrado nesse jogo, buscando fazer o simples. Nesse momento não tem que jogar bonito, nesse momento o importante é resultado. Essa é a grande realidade. Então a gente tem que ter uma marcação muito firme, entrar muito concentrado nessa partida, sabendo que o Inter faz 54% dos seus gols na primeira etapa, obviamente é porque eles imprimem um ritmo muito forte. Então a gente tem que estar muito concentrado, 110% de concentração. Caso contrário, vai acabar repetindo o erro que cometeu contra o São Paulo. Eles também costumam fazer muitos gols no fim das partidas, a partir dos 36 minutos da segunda etapa. Em relação a gols sofridos, o Inter tem 3 momentos cruciais dentro das partidas. O fim do primeiro tempo, a partir dos 40 da primeira etapa, eles realmente costumam sofrer muitos gols. Nos primeiros 5 minutos da segunda etapa e a partir dos 36 minutos do segundo tempo. Essas 3 janelas de tempo são cruciais em termos de gols sofridos pela equipe do Internacional. E o Botafogo, portanto, pode tentar aproveitar um lapso de concentração que de repente acontece na equipe colorada. Logicamente, o Botafogo tem que buscar agredir o Inter. A gente não pode entrar nessa partida pensando apenas em empate. Se entrar pensando em empatar, vai perder. Essa é a grande realidade. Tem que ter coragem para jogar o jogo. Essa é a grande realidade. Se entrar na partida com medo, vai perder. A derrota é certa. Porque a confiança já está abaixo de 0, esse time não tem alma, isso é um fato, infelizmente. Eu adoraria falar que fosse o contrário, mas não é. O time demonstra que não tem alma. Então que pelo menos tenha coragem e que pelo menos tenha concentração. Porque se tiver coragem e concentração, aí a gente já pode sonhar com alguma coisa. Agora, se entrar com medo de atacar, o tempo inteiro dando a bola pro Internacional sem pisar no campo de ataque, aí a chance de vitória é inexistente e a chance de derrota é enorme. Então a gente realmente tem que fazer um jogo como se fosse uma final. Uma final mesmo. Cada jogo agora é uma final. 3 pontos são fundamentais. Não dá pra pensar em empate é bom resultado. Empate é uma derrota também. O Botafogo já empatou muito nesse campeonato e de ponto em ponto a gente não vai sair do Z4 da competição. Esse aqui é um aspecto fundamental que o time tem que entender. Eles têm que realmente abraçar essa ideia. Temos que vencer, mesmo que seja na base do abafa. Essa é a grande realidade. A vitória tem que vir de alguma maneira, porque a gente tem que estancar essa sangria de não conseguir vencer há 9 partidas no campeonato. 7 derrotas e 2 empates nesse período. Para fechar, eu quero comentar com vocês os 3 principais problemas que o Inter apresenta na fase defensiva e os 3 pontos fortes que apresenta na fase ofensiva. Lá na defesa, os 3 principais problemas do Inter são os seguintes. A bola aérea, de modo geral, vira e mexe a defesa do Internacional está sofrendo um gol de cabeça, então a gente tem que buscar explorar esse tipo de jogada, embora o Botafogo praticamente não consiga fazer isso, só tem 2 gols no campeonato dessa forma, apesar da gente ter 2 centroavantes com mais de 1,90 de altura. Eu sempre falo isso aqui porque mostra como a gente não consegue caprichar nos cruzamentos. Mas bola aérea é um problema da defesa do Inter. Eles também têm dificuldade em bola cruzada na diagonal. Sabe aquele cruzamento que o jogador dá da intermediária? Que ele faz aquele cruzamento na diagonal entre os 2 zagueiros? Esse tipo de jogada, a defesa do Internacional tem realmente muita dificuldade. Então a gente pode explorar isso também nessa partida para tentar agredir. E para fechar essa trinca de problemas defensivos, o Inter tem uma marcação pelo corredor lateral que concede muitos espaços. Como o Botafogo busca sempre atacar pelos lados, se a gente caprichar pelo menos uma vez nos cruzamentos, pode ser que a gente consiga arrumar alguma coisa. Lá na frente, essa equipe do Internacional tem boas chegadas pelos lados do campo, já destaquei aqui a dupla com Patrick e Moisés pela esquerda, realmente é um lado importante ali da equipe do Inter. Eles fazem essas triangulações rápidas por dentro, então a defesa do Botafogo tem que estar com uma marcação muito encaixada para não dar espaço entre as linhas, nem deixar o jogador passar livre. Não deixa o cara passar sozinho, porque isso é tudo que o time do Internacional quer. E o último ponto forte aqui que vale destacar é a bola aérea, com os jogadores se infiltrando no meio da zaga. A gente já sofreu desse mal no primeiro turno, né, naquele cruzamento do Moisés com o gol do Galhardo, e a gente tem que estar atento a esse tipo de jogada. O Inter fez um gol assim, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. O Yuri Alberto, que joga aberto pela direita, estava lá no meio da grande área, entrou nas costas da zaga se infiltrando e cabeceou completamente sozinho.
Então é um tipo de jogada que a gente tem que ter muita atenção. Bola aérea para a zaga do Botafogo a gente sabe que é um grande problema durante todo esse Campeonato Brasileiro. Mas é isso, Fogão, esse é o pré-jogo aqui contra o Internacional. Eu quero saber a sua opinião, o que você espera dessa partida? Espera pelo menos uma atitude diferente daquilo que a gente viu contra o São Paulo? Porque pior do que foi contra o São Paulo, sinceramente, não dá pra ficar. Pelo menos eu acho, né? Porque o Botafogo não cansa de nos surpreender negativamente muitas vezes, infelizmente. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal.